sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Sim, eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e também de longe. Tu nunca mudaste, porque tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, e Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Meu Deus, e Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus tudo mas tua palavra vai se cumprir.
Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo 6, alguns versículos. Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 6 diz assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma terra cheia de riachos, a uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louve o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém? Deuteronômio não é um livro muito lido, né? Não é dos mais lidos da Bíblia Sagrada, como os Salmos, por exemplo, como os livros dos profetas ou os Evangelhos. Deuteronômio ele é um livro que se encontra no início da Bíblia, é o 5º livro escrito por Moisés. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia e esse foi o último que ele escreve. E no momento em que Moisés escreve Deuteronômio, eles estão a um passo de entrar na terra prometida. Eles estão a poucos metros da terra prometida, a ponto de eles poderem avistar a terra que lhes estava prometida, que eles estavam buscando. E como o pastor André nos ensinou aqui no domingo passado, falando sobre Moisés, ele disse que Moisés ele viveu 3 fases da vida dele, 3 fases de 40 anos cada fase. A primeira delas foi no palácio do Egito, como príncipe do Egito. A segunda fase, os próximos 40 anos, ele viveu no deserto como um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu sogro, vivendo a sua vida cotidiana, uma vida como qualquer homem comum daquela região. Até que ele recebe o chamado do Senhor para ser o libertador dos hebreus, do povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito. E ali começa então a terceira fase da vida de Moisés, os próximos 40 anos caminhando em peregrinação no deserto, até chegar à terra prometida. E nesse momento em que Moisés escreve esse livro, em especial esse livro, eles estão
muito próximo, eles já estão dentro do território que seria dado como posse a eles. Eles simplesmente precisavam tomar aquela terra, tomar posse daquela terra. Eles passariam o Jordão, o rio, e eles tomariam posse da terra que tinha sido prometida a eles. Haviam passado 40 anos desde que o povo de Israel saiu do Egito e caminhou pelo deserto. 40 anos. Nesse tempo em que eles estão nessa região, nessa hora em que Moisés está escrevendo esse livro, a geração que saiu lá do Egito já havia toda morrido. Ali estavam apenas as crianças que saíram do Egito. Mas os adultos, os pais, todos morreram no deserto. Naquele momento havia apenas as crianças que saíram do Egito e que hoje cresceram, e outras que vieram nascendo durante esses 40 anos, com exceção apenas de Josué, Caleb e do próprio Moisés. Mas esse livro ele mostra que Moisés ele não adentraria a terra. Apenas Josué e Caleb seriam os únicos que saíram do Egito, percorreram todo o caminho e adentraram a terra prometida. Os demais foram as crianças e aqueles que nasceram durante essa caminhada, durante essa jornada. E Moisés escreve esse livro de Deuteronômio com o intuito de relembrar aquela nação, aquela nova geração que estava com ele agora, as leis e os mandamentos que o Senhor tinha dado para eles lá no começo da caminhada. Lá no começo da caminhada deles, todos conhecemos a história de que eles receberam os 10 mandamentos, as tábuas da lei, e Moisés passa ao povo esses mandamentos. Mas aquele povo que recebeu, aquela geração que recebeu essa palavra, já havia morrido. E com a intenção de Moisés firmar no coração daqueles jovens, daqueles novos representantes do povo de Deus, as verdades dos mandamentos e da lei, ele reescreve essa lei no livro de Deuteronômio. E esse é o propósito desse livro, esse é até o título desse livro. Deuteronômio significa a segunda lei, mas é um erro de interpretação, porque não é a segunda lei, na verdade é a repetição da lei que foi recebida no começo da jornada do povo. E Moisés faz questão de repetir toda a lei para o povo, para que eles tragam à sua memória novamente tudo o que aconteceu com eles. Moisés, nos primeiros capítulos do livro de Deuteronômio, ele não apenas fala das leis, mas ele vai fazer uma reflexão de tudo que eles passaram. Ele vai trazer à memória do povo tudo o que aconteceu durante a caminhada no deserto. Começando desde o momento em que o Mar Vermelho se abriu e eles passaram e foram libertos. Toda a provisão de Deus na vida deles. Quando eles não tinham o que comer, o Senhor mandava o maná do céu. Quando eles não tinham o que beber, o Senhor fazia que a água saísse de uma pedra. O Senhor mandava as aves para o acampamento para que eles tivessem carne para comer. O Senhor cobria eles durante o dia com uma nuvem para que eles não fossem pegos pelo calor do deserto, e os cobria com uma coluna de fogo à noite para os proteger do frio da noite. O Senhor andou com eles todo esse tempo, e Moisés faz questão de relembrar ao povo tudo o que o Senhor fez por eles no deserto. Mas não somente a provisão de Deus, Moisés faz questão de lembrar a murmuração do povo no deserto. Que no momento que eles adentraram aquele deserto, eles diziam: muito melhor era ter ficado no Egito. Eu era escravo, mas pelo menos eu tinha comida. Aí Deus mandava comida. Aí eles diziam: mas aqui não tem água.
aí Deus mandava água, mas nada satisfazia aquele povo. E Moisés faz questão de lembrá-los, dizendo: vocês lembram que vocês fizeram isso, vocês murmuraram, vocês reclamaram, vocês blasfemaram contra Deus. Ele também relembra as vitórias que eles tiveram durante essa caminhada, as vitórias contra os povos que cercavam eles. Não só as vitórias, mas também as derrotas, porque às vezes eles desobedeciam a Deus e queriam enfrentar alguém com a sua própria força e eram derrotados. Moisés faz questão de lembrá-los. Ele escreve tudo isso, escreve as leis, mas também ele dá uma ênfase muito grande numa exortação ao povo, a obediência dos mandamentos que ele estava repetindo. Ele exorta o povo diversas e diversas vezes durante esse livro, dizendo que eles deveriam obedecer a Deus e os seus mandamentos. Não se esquecer de Deus, não se afastar de Deus, mas andar na vontade de Deus para a vida deles. Ele exorta de uma forma que ele escreve um capítulo, que é o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, dizendo ao povo o que eles receberiam, quais seriam os benefícios de andar segundo a vontade de Deus. Quais seriam os benefícios que eles receberiam? E eu gostaria de ler com vocês essas bênçãos da obediência que Deus coloca sobre a vida desse povo. Ele diz assim, em Deuteronômio capítulo 28: se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os seus filhos serão abençoados desde o ventre, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros, os seus rebanhos. A cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão de vocês. O Senhor enviará as bênçãos aos seus celeiros e tudo o que fizerem as suas mãos prosperará. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos deles. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma delas tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, nem para qualquer lado, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Essa era a bênção que Deus estabeleceu sobre aquele povo, desde que eles obedecessem os mandamentos do Senhor. Não é glorioso quando você ouve uma bênção dessa? Imagina você receber essa informação
Se você andar de acordo com a vontade de Deus, isso vai acontecer com você. Não é algo maravilhoso? Mas Moisés, conhecendo aquele povo, ele também dá um aviso ao povo, dizendo o que poderia acontecer a eles se eles se esquecessem de Deus, se eles abandonassem a Deus, se eles se afastassem de Deus. E nós não vamos ler aqui por causa do nosso tempo, mas a partir do versículo 29, do versículo 15, Deuteronômio capítulo 28 e o versículo 15 em diante, ele vai narrar as maldições que viriam sobre aquela nação se ela desobedecesse a Deus. As maldições que viriam sobre eles eram exatamente o contrário, o oposto do que aconteceria com eles se eles obedecessem a Deus. Só que muito mais ainda, porque esses versículos que nós lemos das bênçãos, eles estão em 15 versículos. 15 versículos são de bênçãos. Aí vai ter um entretanto. Moisés começa a dizer, porém, ou seja, se vocês não obedecerem a Deus, vai acontecer isso. E aí nós temos 53 versículos mostrando o que aconteceria a eles se desobedecessem a Deus. Você pode ler depois o capítulo 28 completo e você vai ver as maldições que viriam sobre a vida deles. Como assim maldições? A Bíblia fala de maldições, mas essa maldição não é uma maldição imposta por Deus, não é uma maldição que Deus coloca sobre eles, mas é a consequência de se viver afastado de Deus. O fato de estar afastado de Deus gera maldição porque você não tem mais a proteção de Deus. Você não tem mais o cuidado, você não tem mais a graça, você não tem mais a misericórdia sobre a sua vida. Ai de nós se andarmos afastados de Deus. Ai de nós se nos esquecemos do nosso Deus. Agora Moisés narra a história para eles, relembra o passado deles, tudo que Deus fez por aquele povo. Ele mostra os mandamentos e as ordenanças, a terra está diante deles, eles estão a ponto de entrar e possuir a terra prometida, e Moisés mostra uma perspectiva futura do que aconteceria se eles obedecessem a Deus e se eles desobedecessem a Deus. Parece ser simples de fazer uma escolha. Ou seja, Deus esteve comigo até aqui. Deus me deu essa terra que eu vou tomar posse agora. E Ele me promete estar comigo, me abençoar todo o tempo. É óbvio que eu vou obedecer a Deus. É óbvio que eu vou andar nos caminhos deles, que eu vou fazer a vontade dEle. É óbvio. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples como dessa forma, porque o próprio Deus, conhecendo o coração do povo, fazendo um pacto com o povo, quando no capítulo 29, logo após ele dizer, escolhe a bênção ou escolhe a maldição, ele diz, vamos fazer um pacto novo aqui, como quem diz, eu vou esquecer tudo que os seus pais fizeram, eu vou esquecer tudo que vocês fizeram, e a partir de agora eu vou começar uma nova história para vocês. Capítulo 29 de Deuteronômio. Um novo pacto com aquele povo. Deus esquece o passado. Mas logo após Deus fazer esse pacto, Ele chama Moisés e diz para Moisés, venha até a tenda e traga Josué que eu quero falar com você. Isso está registrado no capítulo 31, logo em diante. E o Senhor diz assim a Moisés, no versículo 16: você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo outros deuses, os deuses estrangeiros da terra que vocês vão entrar.
eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Deus acabou de fazer um pacto com o povo e chama Moisés e diz: Moisés, você vai morrer e logo em seguida esse povo vai me abandonar. Com toda aquela promessa, com todo o cuidado de Deus, com tudo que recebeu de Deus, o Senhor já sabia que esse povo o abandonaria. E ainda mais Deus pede para que Moisés escreva um cântico falando justamente do abandono do povo. E Moisés escreve, o capítulo 32 é um cântico que Moisés escreve, em que ele mostra que o povo iria se afastar de Deus. Imagina a multidão ouvindo isso. Eles acabaram de fazer um concerto com Deus, receberam as promessas de Deus, aí Moisés começa a cantar uma canção. E a letra dessa canção é: vocês vão afastar-se de Deus, vocês vão abandonar a Deus e vão pagar o preço por isso. Todas as maldições que estão contidas no capítulo 28 aconteceram ao povo de Israel. Coisas terríveis a ponto deles terem que comer a carne dos seus próprios filhos por causa da fome. Eles sofreram tanto que quase foram exterminados da terra, e até muito poucos anos atrás eles foram terrivelmente perseguidos por se afastarem da vontade e do cuidado de Deus. Mas o que eu queria chegar, a falar para vocês, com essa introdução histórica do livro de Deuteronômio, eu gostaria de encorajar você a ler esse livro. E você vai ver como é interessante, porque ele narra toda essa trajetória do povo. Mas o que eu queria falar é o seguinte: quando eu li esse capítulo 8 que nós lemos na introdução, quando eu li ele alguns dias atrás, eu percebi que esse texto ele estava falando para mim. Eu percebi que estava relacionado à minha realidade. E parecia que Moisés estava escrevendo para mim. E eu sei que apesar de nós estarmos aqui por diferentes motivos, por circunstâncias distintas, cada um tem uma história de como veio parar nesse lugar. Todos nós temos histórias diferentes, mas a nossa vida aqui, ela tem um processo, e esse processo é todo parecido. Todos nós temos as mesmas experiências nesse lugar. Todos nós passamos pelos mesmos processos para conseguir chegar aqui em cima e dar esse testemunho maravilhoso que o Daniel deu, que o pastor deram, que a pastora Juliana deram. Para chegar nesse ponto, tem muita história para contar, pastor? Tem muita história para contar, e todos nós estamos em alguma fase desse processo. Todos nós estamos em alguma fase, e quando você vai conversar com eles que já estão aqui há muito tempo, e você começa a falar: eu estou passando por isso, estou fazendo isso, aí eles vão dizer: eu lembro quando eu passei por isso. Eu lembro quando eu fiz isso, no meu tempo eu fiz isso. Quantas vezes você já ouviu conselhos? Faça isso, porque o processo é o mesmo. As experiências são as mesmas até a gente conseguir essa tão sonhada documentação. E quando eu li esse texto, eu percebi esse texto falando comigo. E por causa dessa semelhança que nós temos, eu não consegui fugir dessa mensagem para trazer a vocês. E eu gostaria de reler esse texto que nós lemos no começo, mas agora não como um povo de Israel como alvo, mas eu e você sendo os destinatários desse livro, eu e você sendo aqueles que Moisés vai escrever agora. Eu gostaria que você ouvisse
Ele diz assim no versículo 6 que nós lemos: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará o pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Não é essa a terra que o Senhor nos colocou? Não é essa a terra que você está inserido hoje? Um dos melhores lugares do mundo para se viver. Uma nação próspera e abençoada. Uma nação onde você é livre. Onde você pode viver sem temor, sem o medo que você tinha na sua própria nação. Você pode andar com cabeça erguida nesse lugar. Um lugar onde você trabalha duro, alguns até mais do que outros, mas é um lugar onde você vê o fruto do seu trabalho e você pode usufruir desse fruto. É um lugar que Deus tem abençoado. Um lugar onde muitos, assim como eu, mobiliaram uma casa sem gastar um centavo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida do irmão Adriano, pela vida da irmã Andréia, que foram canais de bênção na minha vida. E eu não gastei um centavo para mobiliar uma casa toda. E com coisa boa, não era coisa ruim não. Quantos de vocês não passaram por isso? Nós passamos por uma pandemia que já matou mais de 6 milhões de pessoas no mundo. E você está aqui nessa noite glorificando a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pegou o vírus depois que você tinha sido vacinado e que ele já tinha perdido toda a sua força. É bênção de Deus, não é? É cuidado de Deus, não é? É uma terra abençoada que você está inserido, não é? Aí ele vai dizer no versículo 10: depois que vocês tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não se esqueça, não se esqueça que foi Ele que te trouxe aqui. Esse foi o pecado de Israel. Eles se esqueceram quem tinha colocado eles na terra prometida. Não foi o acaso que te trouxe aqui. Não foram os teus planos que você fez que te trouxe aqui, mas foi a mão de Deus que conduziu a tua vida até esse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 12, ele continua dizendo: não aconteça que depois de vocês terem comido e ficarem satisfeitos de terem construído boas casas, nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Essa advertência Deus faz porque Ele conhecia o coração do povo. E Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nós nos achegamos a Ele na hora do aperto. Ele sabe que nós corremos para Ele na hora que a coisa está difícil. Aí nós oramos, aí nós consagramos, aí nós fazemos de tudo, fazemos promessas.
na hora da dificuldade, mas quando as coisas estão bem, quando nós estamos numa situação confortável, com o visto na mão, com a residência aprovada, é muito fácil se afastar de Deus. É muito fácil se esquecer quem fez tudo isso. É muito fácil. Versículo 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não diga, pois, em seu coração: a minha capacidade e a minha força, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza. Esse é o maior perigo, nos tornarmos soberbos. E depois que tivermos prosperado aonde o Senhor nos colocou, esquecermos dele. É muito fácil. Com o passar dos anos, isso não acontece de uma hora para outra, não. É com o passar dos anos. É de forma sutil, como nós temos estudado nas quinta-feiras aqui. É de forma sutil, é aos poucos que isso vai acontecendo. É aos poucos. Não acontece do dia para a noite, não. E nós podemos achar que tudo aconteceu por causa da nossa capacidade, por causa da nossa estratégia, por causa da nossa qualificação, mas muito pelo contrário, foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. A grande maioria entrou aqui sem falar uma palavra de inglês. É ou não é? Sem dinheiro, sem qualificação profissional, sem suporte, numa aventura. E Ele abriu as portas para nós. Ele abriu as portas para nós, sabe por quê? Para que ninguém venha se gloriar em si, mas que a glória seja toda dele, no nome de Jesus. Ou você acha que você é o mais capacitado para fazer o trabalho que você faz? Você acha que você é o mais preparado da Nova Zelândia para fazer o trabalho que você está fazendo? Você se encaixava nas exigências de imigração da Nova Zelândia quando você chegou aqui? Você se encaixava naquela lista, né, de profissões essenciais, que para começar não adianta ter o diploma se não souber falar a língua? Você se encaixava naquilo? E olha onde Deus te colocou hoje. E Ele fez isso para que o nome dele seja glorificado aonde você está. Tem muita gente mais preparada que você, mais qualificada que você, que fala melhor do que você, mas Ele te colocou lá para te honrar e te abençoar, e que a sua vida glorifique a Ele nesse lugar. E o versículo 18 lhe diz: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. A ingratidão, ela fere o coração de Deus. E lá nos Salmos, o salmista vai escrever sobre esta ingratidão do povo, sobre esse momento em que eles se esqueceram de Deus. É muito perigoso quando nós começamos a nos afastar de Deus, nos esquecer, nós relaxamos, porque quando tudo está bem, nós relaxamos com a nossa fé. E aí, nós deixamos de vir ao culto. E aquilo que era prioridade na nossa vida já não é mais, porque agora eu não preciso de mais nada.
Eu não preciso mais daqueles que tantos me ajudaram, que tanto me auxiliaram para eu conseguir alguma coisa. Hoje eu consegui, cheguei no topo, como falou aqui a Juliana, me formei, não preciso mais de ninguém. E aí eu me afasto daqueles que tanto me ajudaram. É perigoso quando a pessoa ela já não sente mais a necessidade dessa comunhão que nós temos aqui, desse momento, desse culto de louvor a Deus, dessa comunhão já não é mais interessante para ele. Aqueles que eram seus irmãos e amigos já não são mais, porque hoje a pessoa olha apenas os defeitos, a pessoa olha o que ela faz de errado, mas não lembra do que ela te ajudou, do que ela fez, do que ela abençoou a vida da pessoa. A palavra dos pastores que tanto aconselharam, que tanto oraram, que tanto abençoaram, já não tem tanta importância, já não tem relevância na vida mais, e aí vão se afastando. A ingratidão fere o coração de Deus. E quando eu li esse texto, foi uma advertência para a minha vida, porque eu estou passando por essas fases. Eu já recebi o meu diploma, como falou a Juliane, e Deus falou para mim: tome cuidado para não se esquecer quem te trouxe aqui, para não se esquecer de quem te abençoou nesse lugar. Não foi minha capacidade, não foi minha força, não foi minha sabedoria, não, foi a mão de Deus sobre a minha vida, foi a mão de Deus sobre a nossa vida nesse lugar. Porque quando nós achávamos que não tinha mais saída, que o visto mudou, que a imigração mudou, que os pontos dobraram, o salário dobrou, não tem mais condição, sabe o que ele fez? Ele simplesmente liberou para todo mundo, agora todo mundo vai fazer. É só Deus que pode fazer esse tipo de coisa e mudar a regra de um país para que você pudesse ser abençoado. Não se esqueça do seu Deus. Se coloque em pé nessa noite. Não deixe que a ingratidão tome conta do teu coração. Lembre-se que foi aqui que o Senhor te abençoou. Foi aqui que Ele abriu as portas, foi aqui que Ele curou você, foi aqui que Ele restaurou a sua família, foi aqui que Ele te deu aquilo que você tanto buscava. Não seja ingrato, não se afaste de Deus, não se afaste da comunhão, não rejeite a comunhão, não se afaste dos pastores que foram canais de bênção na sua vida. Mas agora que você está sendo abençoado, ou quando você for abençoado, cumpra a promessa que você fez, que você ajudaria mais, que você ofertaria mais, que você trabalharia mais para o reino, que você daria a sua vida para o reino. Se Deus te abençoasse, Ele vai fazer, e se Ele já não fez, é hora de nós pagarmos a nossa promessa. É hora de nós mostrarmos um coração cheio de gratidão a Deus, cheio de gratidão aos nossos irmãos, cheio de gratidão aos nossos amigos que deram todo o apoio e suporte, cheio de gratidão. Que você possa ser relembrado hoje, como foi aquele povo, que você seja relembrado agora do que Deus fez por você nesse lugar. Do que Deus fez por você. Se você é novo aqui na Nova Zelândia, está começando esse processo, eu posso te falar que cada vida nesse lugar tem um milagre de Deus para contar. Cada pessoa nesse lugar foi abençoado por Deus de alguma forma. Alguns chegaram ao ponto de estarem legais nesse país e hoje são cidadãos para a glória de Deus. Então, se você está necessitado,
precisando de uma solução, de uma direção, que uma porta se abra, precisando que algo aconteça, que Deus entre com providência na sua vida, eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. E eu quero pedir ao pastor André para fazer essa oração pela tua vida. E Deus vai abrir as portas do céu sobre você, assim como Ele fez com todos os demais que estão aqui, assim como Ele abençoou a todos os demais, assim como Ele abençoou a vida do Daniel, que hoje contou aqui que é um cidadão neozelandês, para a glória de Deus. Não é mérito dele, não é mérito nosso, é bênção, é a mão de Deus, é a provisão de Deus, é o cuidado de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua igreja. Seja grato a Ele, seja grato ao Senhor, seja grato a esta casa, a esta igreja, seja grato aos pastores, seja grato a Deus. E Deus tem muito mais para fazer na sua vida. É só o começo ainda. Amém? Amém. Assim como esses irmãos que estão aqui para clamar ao Senhor, tem alguém que gostaria de vir à frente para agradecer ao Senhor? Pastor, eu quero agradecer ao Senhor, porque o que aconteceu foi extraordinário, pastor. Foi extraordinário. Então, se você está aqui para agradecer também, eu quero convidar você a unir-se a esses irmãos. Nós vamos orar. Feche seus olhos aí, aonde você está, crendo que a resposta vem de Deus, porque aqui junto desses irmãos unem-se aqueles que estão iniciando o processo, estão no meio do processo, e unem-se a eles aqueles que terminaram o seu processo e estão agradecendo a Deus por aquilo que já aconteceu. Então eu queria que você fechasse seus olhos aí. Nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós estamos aqui para dizer ao Senhor que sem o Teu cuidado nós não estaríamos aqui, Senhor. Nós queremos agradecer por tudo que o Senhor fez na caminhada desta Nova Zelândia, desta terra que o Senhor nos plantou, que o Senhor nos colocou. Nós queremos agradecer desde o primeiro dia, Senhor, desde aquele momento em que nós descemos aquela aeronave. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque tudo que aconteceu nesse processo tinha a Tua mão. Cada pessoa que o Senhor colocou no nosso caminho, foi o Senhor que colocou, seja para coisas boas ou para coisas que não eram tão boas assim, mas que nos fizeram progredir, crescer, amadurecer, prosperar e aprender aqui neste lugar. Nós te louvamos por isso, nós te louvamos por cada parte do processo, Senhor, nós te louvamos. Assim como nós passamos por esse processo todo aqui junto de nós, existem irmãos que estão no meio desta caminhada, ou estão iniciando a sua caminhada. Nós queremos pedir o cuidado do Senhor sobre este povo, Senhor, porque o Deus que cuidou de nós não está dormindo, não acabou, não morreu, não deixou de abençoar. Esse mesmo Deus ainda tem portas abertas, esse mesmo Deus ainda realiza coisas, esse mesmo Deus ainda faz milagres, esse mesmo Deus que operou na vida de tantas pessoas que aqui está, Senhor, esse mesmo Deus continua a abençoar os filhos que buscam o seu cuidado. E nesta noite, Senhor, nós nos achegamos a Ti para interceder por esses irmãos que buscam o Teu cuidado nesta noite. Ajuda eles, Senhor, ajuda eles quando as coisas faltarem, quando a condição financeira faltar, quando faltar uma palavra amiga, quando faltar uma palavra de conhecimento. Ajuda eles, que eles possam encontrar na Tua palavra aquilo que eles precisam. E quando dobrar o seu joelho, Teu Espírito Santo venha com o consolo, Deus, para que a resposta que vem de Ti venha na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, para concretizar a Tua vontade sobre a vida deles. É isso que nós precisamos, e é sobre isso que nós oramos, te dando graça, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Uma salva de palmas assim ao Senhor.